Olá, meus amigos, muito boa tarde. Eu fiz a chamada aí, a introdução através do meu canal do YouTube. E eu sei que a qualidade, não é, de transmissão nesse momento, ela não está muito legal, não está muito boa. Me parece que o som sai mais rápido do que o movimento da boca. Mas eu vou tentar compreensível possível para você entender. Então, vamos lá começar essa transmissão essa tarde aqui pelo Facebook, tá bom? A pergunta é, muito boa tarde a quem está chegando, e se você puder, com o seu carinho, claro, você compartilhe o máximo que você puder nos grupos e nas pessoas que você tem. Eu quero hoje trazer essa pequena matéria e esse pequeno estudo para provar para você e para desconstruir e acabar de vez com essa história de que a noite é sinônimo de coisa ruim. O escuro é mal assombrado. Passar por estradas à noite tem fantasmas, tem assombrações. Ou seja, tudo que é escuro, tudo o que diz respeito à escuridão está associada, está atrelada a algo ruim, ou a algo demoníaco, ou a algo de mau agouro, ou a pecado, essas coisas. Nós vamos entender o porquê que foi desenvolvido esse conceito, não é? De que o que é claro é bom, a luz é o bem, é maravilhoso, é puro, mas a noite já é algo mais, assim, assombroso, algo mais perigoso. Será que isso é verdade? Obrigado, Francineire Ferreira. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda e que Deus te abençoe. Olha só, nos começa hoje por que a escuridão, o escuro, ou a noite, ou a treva, como você entende, são discriminados na consciência religiosa. Como isso afetou o povo, a humanidade, não é verdade? Para vencermos esse preconceito e esse tabu, a escuridão, ou a noite, ou a treva, nós temos que ter, em primeiro lugar, uma consciência. E a Francineire e as mulheres, e quem é pai, quem é mãe, as famílias, vai raciocinar comigo rapidinho e vai entender. Olha só, para vencermos esse preconceito com o escuro, com a escuridão, com a noite ou com as trevas é do mal, as trevas reservam coisas ruins. Eu não vejo a hora que amanhece o dia, porque a luz, alvo, a claridade é vida, é bem, é não sei o quê. Mas o escuro é coisa do mal. A escuridão é coisa do diabo. As trevas exteriores, como diz lá no Evangelho. Vamos acabar com esse preconceito e vamos assumir de vez que nós precisamos do escuro, que nós precisamos da escuridão, que ela nos faz um bem danado, ou melhor, um bem maravilhoso. Vamos provar para você. Primeiro é o seguinte, ó, nós temos que tomar a consciência da origem da vida. É isso mesmo. Tomar consciência sobre a origem da vida. Só um minutinho que eu acho que está chegando a gente aqui. Só para me abrir aqui. Deixa eu ver quem é. Pode ser que seja a minha esposa. E é. Bom, a minha esposa chegou e a gente começou a live agora. Mas vamos lá, para a gente dar continuidade a esse estudo. Olha, se o escuro faz tão mal, não é? Se o escuro faz tão mal, se as trevas faz tão mal, se a noite é medonha, a noite é algo meio que assombroso e demoníaco, por que eu estou trazendo esse tema hoje aqui? Porque aos 20 e poucos vídeos que eu fiz, não é? A minha esposa vai passar aqui atrás, pode passar. Passa!
porque aos 20 e poucos vídeos que eu fiz, está no meu canal do YouTube, a gente tratou muito sobre racismo, né? E agora, nesse dia de hoje, falando sobre racismo, eu quero desconstruir, quebrar esse tabu de que, olha, não sai na rua porque à noite está escuro. Então, tudo que é ligado ao escuro, ao preto, ao negro, a escuridão é mal. Mas o que é associado ao dia, à luz, à branquidão, ao alvo, é maravilhoso, é bom. Vamos provar isso? Bom, para começar essa live, obrigado pelo José Afonso. Eu acho que o José Afonso, se não me engano, ele faz parte lá do plantão, lá da Via Sudeste, se não me engano, lá do Sapopemba, não é? Onde talvez, se for ele, se for você, José Afonso, lá do plantão, lá do Sapopemba, da Via Sudeste, me dá um ok, porque você já bateu muito a minha foto. Bom, vamos lá. Para deixar vocês bem tranquilos, eu me apresento, eu sou o Ben, sou formado em teologia, ok? Já escrevi um livro e a minha ascendência por parte de pai é judaica e por parte de mãe é africana. Minha mãe, de pele bem escura, acho não, tenho certeza, a melhor mãe do mundo, a negra mais linda e maravilhosa do mundo. Aonde a senhora estiver, fica aqui o meu amor, a senhora. Bom, vamos lá. Eu vou provar para você que a escuridão ela é extremamente fundamental e importante para a nossa vida. E vamos quebrar com esse preconceito, com essa coisa muito pífia, muito medíocre, muito pobre, não é? Sobre tudo que é atrelado à noite, a escuridão é mal, é demoníaco, essas coisas. Bora lá? A primeira pergunta é, a vida das espécies começa onde? Onde começa a vida? Porque medo do escuro e coisa... É verdade. É a religião que colocou isso mesmo. Vamos lá. A vida começa aonde? Das espécies em geral. Não é? Mas eu vou focar em uma só. A nossa espécie humana. Aonde a vida começa? Nós sabemos que a semente ela tem que ser jogada no fundo da terra. E lá, com muito sacrifício, ela vai germinar e a raiz vai crescer para baixo, nas profundezas da escuridão da terra lá. Não é isso? Para depois o broto, o caule e virar aquela árvore maravilhosa. Mas e o ser humano? O ser humano começa a vida onde? É na luz? É lá, diante do sol, da claridade, dos holofotes? Liga a luz, apaga a luz. Onde começa a vida? A vida começa na escuridão. De onde? Do útero da mulher. Tem luz lá? Tem algum holofote, alguma luz ligada dentro do útero da mulher? Eu estou falando de forma literal. Tem alguma luz lá? Não tem. Está tudo escuro. Treva pura. Não é? A vida começa na escuridão do útero da mãe, da mulher. E depois se lança para o brilho da luz. E por fim, se acomoda na escuridão do túmulo, que por sua vez é seguida por uma nova alvorada no mundo vindouro, no mundo espiritual. Então, a vida humana, já quebrando esse tabu, esse preconceito, esse pânico, não é? Essa fobia do escuro, que parece que vem fantasma, vem encosto, vem espírito ruim, e tudo que é escuro, que é negro, que é preto, é mal, não passa de uma mentira, de uma falácia, sim, com um fundo racista. Claro, todo esse tempero foi endossado pelo cristianismo, verdade, e pelos religiosos da história, que trouxeram esse conceito, essa pregação de tudo que é preto, negro, escuro, é atrelado e associado ao mal. Ainda mais se reportando à África. Sendo que a África é o berço do mundo, é a origem da vida. E não tem nada a ver cor de melanina ou a escuridão da noite com a treva no sentido pejorativo que está dentro de cada um de nós. Mas olha só, aonde começa a vida? Já sabe, né? Espermatozoide, lá, vai para dentro do útero, vai subir as trompas de falópio, vai se multiplicar nas células, o ovinho ali, o óvulo,
vai crescer, e tudo isso acontece onde? Não é no exterior, não. Não é na luz do dia. Não é exposto, mas é dentro de uma escuridão total, lá dentro do corpo humano. Vamos ver, já que os evangélicos, ou perdão, os religiosos, sempre pregaram isso, que as trevas é do mal, o que vai nos ensinar o Davi lá da Bíblia? Da sua Bíblia católico, da sua Bíblia evangélico. Eu falo com propriedade, porque eu conheço muito bem o hebraico, porque a gente teve o nosso desenvolvimento dentro do judaísmo, conhecendo o hebraico, o grego, o aramaico. Se mentiram para você, hoje eu vou desmentir isso. Fica comigo e compartilhe se você estiver aí, e se você achar interessante. Primeira coisa, o Davi vai nos dar essa informação de forma poética, muito bonita e espiritual. O Davi da Bíblia lá, dos Salmos. O termo correto em hebraico é Tehillim, não é? Que são cânticos, ok? O Tehillim, cântico 139. Deixa eu dar uma olhinha para você. Você nunca fala Salmos, capítulo 139, ou Salmos, capítulo 20, ou Salmo 23, ou Salmo, capítulo 91. Salmos, cântico, porque tudo isso é cântico. Tudo isso foi cantado por Davi numa harpa, ok? É um cântico de devoção, de espiritualidade, de conexão com a espiritualidade de Davi. Muito bem. Então, o Salmos, né? Transliterado para o português a palavra Salmos, mas o correto é Tehillim, Tehillim, cântico 139, do versículo 12, depois eu vou pular para o versículo 15, tá bom? Então, aprenda isso aqui. Vamos perder o medo da escuridão, perder o medo das trevas, do quarto escuro. Vamos parar de pensar bobagem, de acreditar em lendas, em mitos, em fantasmas, essas coisas, essa alegoria toda para provocar medo em você. Olha só. O Tehillim, que é o Salmo 139, versículo 12, vai dizer assim, e vou ler em hebraico para você, depois eu traduzo. Diz assim, Gan Rosheker, ou Gan Rorek, mas eu creio que seja Gan Rosheker, Lo Yaresekar Bimenecha, Velayerlah. Ou seja, Kayon Yair Karasei Kra Kaorah. O que Davi cantou aqui? Ele disse assim, nem ainda as trevas me escondem, ó, de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então, essa fala, esse canto de Davi, que ele está falando sobre as trevas e sobre a luz, ele está dizendo que diante da espiritualidade não existe essa percepção de luz, de claridade e de escuridão. Porque, na verdade, tudo é luz. A percepção da treva, da escuridão, é uma questão mais física, no campo da física, no campo humano. E dentro dessa percepção, que ela é necessária, a ausência de luz, que é a escuridão, para a nossa saúde, para o nosso sono, ela não tem nada a ver com maldade, demônio, fantasma. Olha um exemplo que eu vou te dar. Você está vendo? Eu apaguei a luz, ficou escuro, e se eu for ali apagar a luz da cozinha? E agora? Vocês estão me vendo? Mais ou menos. Percebem? Apenas a ausência de luz. Logo, a escuridão, ela não existe. Ela é a ausência de luz, segundo a física. Ah, voltando. Existe algum fantasma, algum demônio, algum encosto aqui atrás de mim? A não ser esse quadro lindo de uma negra? Vocês estão vendo algum fantasma aí? Algum demônio, algum diabo? Eu estou passando mal, fiquei depressivo? Hã? Voltou a luz? Voltou a luz. Ok? Vamos para o versículo 15. Você viu que o Davi cantou e ele disse
Gan Koresh, Loyakecha, Mimecha, Velayecha, Kayon Biyach, Karash Reikha, Kaoha. Ou seja, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As estrelas e a luz são para ti a mesma coisa. No versículo 15, né, do Cântico 139, de Salmos, ou Tevilim, em hebraico, Loni Kehad, Atsemi, Mimeka, Asher, Utsenti, Vaseter, Ru, Kamet, Betaker, Tiot, Aretz. Misericórdia. O que eu falei para você aqui em hebraico? Davi está dizendo assim, está cantando. Os meus ossos, olha só, já ouviu falar no feto, não já? Antes de se formar os ossos do feto, a cartilagem lá no ovário, né, o bebezinho lá no útero, lá da mamãe. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto. O que quer dizer que o oculto está associado ao quê? Oculto não revelado, oculto escondido, oculto guardado, oculto preservado, oculto no escuro do útero, do ovário, da mamãe, da mulher. Os meus ossos não te foram encobertos. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Duas colocações aqui, não é? Oculto e profundezas da terra. Nas profundezas da terra, existe luz? Não. Lá ele está associando como se ele tivesse guardado no seio da terra. Como uma espécie de... como se fosse um sepultamento, uma morte, sabe? No oculto, nas profundezas da terra. Quando você é enterrado, sepultado, fechou a tampa do caixão, fechou tudo. Ali começa a primeira treva. Leva-se 10 horas para o cadáver entrar em estado cadavérico, ou seja, para o cadáver ficar totalmente frio, sem aquecimento, sem calor nenhum, e sem um foco, 1 milímetro, um foco de luz. Vai dissipando, vai saindo toda a luz do cadáver. Fora isso, quando tampa-se o caixão, quando desce na cova, quando joga a terra por cima, ou joga as placas de cimento ali e cimenta, treva total. Acabou. Só escuridão, nem mais uma fagulha de luz. O corpo já entrou em treva, o corpo humano, e nenhuma mais fagulha de luz. Mas isso tudo é uma simbologia, é uma realidade do corpo físico, mas é uma simbologia para não tormenta, não perturbação, não espíritos que vêm, diabos, demônios, pânico e medo, nada disso. Isso tudo é a simbologia com base no fato real da vida, não é? Cíclica do ser humano, diz que ali agora é o momento de descanso. Para quem? Para o corpo. Não trabalha, não faz mais nada, então o corpo entra no seu estado de descanso e também de decomposição dessa vida física, matéria e terrena. Então essa escuridão é um símbolo para que fique em paz ali. Não seja perturbado, não mexa, deixa lá. Ok? Então Davi vai associar que quando ele foi feito, quando ele veio ao mundo, quando ele encarnou, não é? Pelo espermatozoide, lá no útero, ok? Lá pelas trompas de falópio, chegando no ovário e desenvolvendo ali como um ovo, a multiplicação das células, tal, como um feto, antes de se formar o esqueleto, os seus ossos, de forma minúscula, não é? Ali, já os meus ossos não se foram encobertos quando no oculto fui formado, no escuro, na escuridão, nas trevas fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Olha, você vê que barato? Como se estivéssemos lá no seio da terra, na escuridão. E terra é vida, a terra dá fruto,
germina as sementes, tudo, assim como água. Como no hebraico, a palavra mãe no hebraico, imã, significa aquela que gera vida, geradora de vida, ou fonte das águas que desce dos céus. Olha o poder, a profundidade, não é? Física e metafísica e também mística desse ser mulher, desse ser chamado mãe. Percebe? Não há trevas de escuridão, de pânico, de medo, de pavor, e nem de preconceito e discriminação. Tá bom? Vamos lá. Escuridão, subsolo, como um cadáver enterrado na escuridão total abaixo da terra. Porém, essa escuridão não indica morte, como eu disse, mas vida e espiritualidade. Lá onde as coletas do DNA do pai e de seus antepassados, também da mãe e de seus antepassados, culminam e somam a formação da aparência e do formato, etc, etc. Na verdade, a escuridão é o lugar onde nascemos e somos formados. Ok? Você está aprendendo isso? Está muito interessante, né? Vai ficar mais interessante ainda. Muito bem. A gente tem costume de falar sobre metáforas. E aqui, essa metáfora de luz e trevas, de branco e preto. Presta bem atenção. Grande responsabilidade dessas metáforas associando o branco com coisa de paz, de bondade, de alegria, né, de felicidade, de riqueza, foi desenvolvida por um pensamento coletivo de um tempo lá atrás, sim, racista, sim, senhor. Quando se pensou e falou o termo treva ou preto, também foi racista, porque foi tudo associado ao mal. A Bíblia está repleta disso. No Novo Testamento, eu mostro para você nesse momento agora. O Evangelho de Yohanan, que é João, no capítulo 3, versículo 19, até o versículo 21, eu vou ler só algum versículo para não sobrecarregar muito, mas diz assim, no Evangelho de João 3, 19. Ele vai dizer assim, agora em grego. Crisis esti outos osti, crisis esti outos otipos, ergomai eis cosmos kai anthropos agapaon malon, skotos epons gar autos ergon en poneros. O que eu disse aqui para você em grego? O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas que tipo e espécie de trevas são essas que os homens amaram e que a narrativa e o autor aqui do Evangelho de João, que está dizendo que é Jesus que está falando, que tipo de trevas é essa? É a treva no pôr do sol? É a treva ao cair do sol, poeticamente falando? É a treva a partir das 18 horas, quando na rotação da Terra, não é? Vem a tal noite, por causa da ausência do Sol, aquela coisa toda. Ou essa treva aí é uma treva mais no sentido de safadeza, de sem vergonhice. Essa treva é a questão mais de falta de caráter e moralidade do ser humano. É isso que você tem que pensar. E parar com esse pensamento preconceituoso de que tudo que é treva, que é noite, é ligado a um tal diabo, a um tal demônio, a um tal Lúcifer, a um tal Satanás, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, como eu já disse lá no meu canal do YouTube. Satanás como pessoa, como ser humano, como personificação do mal, um ser em si, nunca existiu. Foi uma criação católica. Os demônios nunca existiram. Foi uma criação católica. Tudo que é ruim, que é mal, está atrelado dentro do ser humano, dos seus desejos e de suas emoções, como o próprio Yeshua, Jesus disse. De onde vem o mal do mundo? Ele pergunta para os seus religiosos de sua época, para os fariseus, seus amigos e irmãos. De onde vem o mal? Ninguém responde. E poderiam ter respondido, olha, eu acho, tenho certeza, teologicamente falando, eu acho que o mal vem das religiões de matriz africana. Da Umbanda, do Candomblé. Não, o mal eu acho que vem da África.
é um povo amaldiçoado. Lembra quando o Marco Feliciano disse uma besteira dessa? Uma inconsistência infundamentada. Olha, o mal vem de lá, porque papapá, o africano. Igual quando se referiu também o embaixador, não é? Eu acho que da África, ou um embaixador, se não me engano, posso errar agora, americano, foi que ele disse que quando houve aquela passagem do furacão, inundação em Nova Orleans, que a maioria da população ali é negra, e ele disse que aquilo que aconteceu talvez seja por culpa dos africanos, dos negros norte-americanos, dos Nova Orleans, porque é um povo que mexe com magia negra, um povo que mexe com coisas ruins, um povo trevoso, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fenômenos, placas tectônicas, furacões, euninhos, inundações, está mais atrelado ao lixo que os homens jogam no mar, ao desequilíbrio ambiental, ao lixo que jogamos na atmosfera, que vai repercutir todo o ecossistema, causando esse distúrbio da natureza. Mas nada a ver com o povo negro, nada a ver com África, nada a ver com religião e com espiritualidade. Então, vamos lá. Então, João está dizendo, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não é João que está dizendo isso. É Yeshua, é Jesus, segundo o escritor João. Mas, para deixar você um pouco mais tranquilo, deixa eu te dizer uma coisa. A maioria dos evangelhos e dos 4 evangelhos, você pode ficar com raiva de mim, é o seu direito. Mas é o meu dever passar para você a verdade. Ok? Código sinaítico, códices vaticanos e tantos outros códigos, na verdade, são apenas retalhos de pergaminhos que não tem sequer mais do que 1 ou 2 ou 3 páginas. O Evangelho de João mesmo foi todo construído, foi todo cheio de acréscimo, é toda uma idealização, uma conscientização racista, manipuladora de Constantino e dos 70 bispos ali do Vaticano, os 70 bispos, ou seja, lá de Jerusalém, a Septuaginta, que criaram toda essa narrativa do Evangelho de João. Desculpe se eu te decepcionei, mas isso não condiz com a realidade. O Evangelho de João é apenas um pergaminho que tem apenas 5 versículos. O resto é acréscimo e invencionista do homem para manter você preso a tudo isso. Eu quero aproveitar esse ensejo também, dar boa tarde ao meu amigo Samuel, um cara inteligentíssimo. Que Deus te abençoe, Samuel, onde você estiver. E aproveitar também e mandar um recado para o amigo Newton, meu amigo Newton, que é motorista, é um cara muito sábio, e eu vou sim tratar do tema sobre o rock and roll. Rock and roll é de Deus, do capeta, do diabo, ou rock and roll é apenas uma expressão da sabedoria, do conhecimento, da cultura artística, musical, não é? Do ser humano. O que o rock and roll tem a ver com diabo, satanás e demônios? Uma vez que eles não existem. É apenas um jogo de marketing para chamar a atenção das pessoas e também um meio de provocar o povo cristão, o povo evangélico que pira na batatinha com isso. Ok? Como aquelas desenhos do Iron Maiden, do Kiss e tantos outros, os rocks da pesada. Aí é uma questão de gosto da pessoa que curte o rock. Tá bom? E, para quem não sabe, na verdade o rock ele é uma junção, ele é fruto do jazz, do blues, que veio dos negros norte-americanos. Depois vai aparecer o Elvis Presley, lá de Memphis, que via eles cantando, tocando um jazz, um blues lá, gostou da dança, daquele ritmo negro, e incorporou no seu talento. Mas isso deixa para a próxima live. Eu só garanto para você que nada tem a ver com Satanás, com o diabo e com o demônio. Tá bom? Vamos continuar aqui. Agora, um outro capítulo do Evangelho de João. Também que não existe, mas que foi inventado pelos pais da igreja. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Está escrito assim em grego. Palen autos laleo Iesus legon ego emi pos cosmos e emoi akou otheon ou akolontheon ou me peripatheon, não é? En Scotia, Alá e con pós, Zoe. Zoe é vida.
em grego. Muito bem, o que eu disse aqui em grego? Isso que eu li para você em grego é a fala de Jesus no Evangelho de João, que ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Mas que luz é essa? Que raio de luz e iluminação é essa? E que treva é essa que Yeshua está se referindo? É o sol durante o dia? É a noite? Ué, é uma fala que vai dar um incentivo, um marketing publicitário no conceito de raça branca, caucasiana, ariana, que o que é luz é bom e o que é preto ou negro é mal, é trevas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas te garanto que durante a história da Igreja Católica e presbítera e protestante, aliás, sempre lá na Europa foi usado muitos textos como estes para machucar, torturar, rechaçar, pisar, humilhar, bater, agredir, espancar, matar pessoas de pele escura. Muito bem? Um outro capítulo do Evangelho de João, o capítulo 9, versículo 5, que não é real, mas é inventado pelos teólogos, ok? Diz assim: enquanto, em grego, notan on en cosmos em mim pós cosmos. Ou seja, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Está dizendo que enquanto ele, Yeshua, Jesus, que você conhece dos filmes da Record, dos filmes dos Estados Unidos, não é? Do Oriente Médio, Jesus, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. A gente vai entender isso ao decorrer dessa transmissão. Tá bom? Muito bem. Agora, o Novo Testamento. Vamos para algumas cartas que Paulo escreve aos Éfesos, no livro de Efésios, capítulo 5. Há uma rica descrição do que o apóstolo Paulo, não é, considera como obra das trevas e obras da luz. E é aqui que começa todo esse conceito de que o que é branco é bom e o que é negro é mal. O que é branco é do bem e o que é preto é do mal. Precisamos tomar cuidado nessas tergiversações, nessas questões de exegese, de homilética, nessas questões de semântica, nessas questões de interpretações das falas, das narrativas literárias e metafóricas, figurativas, aqui dentro desse livro chamado Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Ele aconselha aos seguidores de Deus, o Paulo, os quais pertenciam às trevas, que cometiam pecados, e agora se encontram na luz, não praticam os mesmos hábitos, mas boas obras, a se distanciarem de ações e práticas que não permitirão aos filhos da luz alcançarem o reino de Deus. Isso está em Efésios 5, do 3 ao 13. Quando eu leio esse texto, eu vou lembrar muito de todos os livros, literatura que eu estudei, da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos, dos Últimos Dias, fundada por Joseph Smith, tido como profeta dessa organização, lá em Utah, no deserto dos Estados Unidos, que é a Igreja dos Mormons, sabe? Onde no livro, o livro de Mormon, Pérola de Grande Valor, e outras literaturas dessa instituição, diz que os filhos de Nef, que era um antigo povo judaico, os filhos de Nef, quando se rebelaram contra ele, não é, contra a sua casa, alguns filhos, algumas pessoas de sua descendência, eles foram castigados pelo Deus branco. Eles, sendo brancos, loiros, lindos, belos, inteligentes, tornaram-se, olha o perigo do racismo, no livro de Nef, capítulo 2, capítulo 1, o primeiro Nef, o segundo Nef, pesquisei que você vai achar no Google.
Então, Deus os castigou pela rebelião, não é? Os lamanitas. E esses lamanitas eram brancos, belos e luz, né? Fazendo toda essa conjuntura de propaganda e marketing, esse realce todo do embranquecimento. Então, eles foram castigados porque se rebelaram contra a neve, e o castigo deles foi: e o Senhor os tornou pretos e negros, os tornou feios, seus cabelos encresparam, e se tornaram fedidos, e andavam pela terra como vagabundos, bebendo álcool e comendo gordura. Você acredita nessa falácia? Você acredita nessa história, com todo o perdão, idiota, imaginária, de uma mente racista de sua época, de seu tempo? Você acredita realmente que Deus faria e fez isso? Dando então a entender que aqueles que continuaram negros e pretos é uma etnia e um povo amaldiçoado por Deus. Os lamanitas, segundo o livro de Mormon e a teoria de Mormon, segundo a teoria de Joseph Smith. E depois, com o tempo, eles se arrependeram e o Senhor retirou a maldição de cima deles e eles se tornaram, então, brancos, loiros, belos, bonitos, limpos, cheirosos e voltaram a ter honra na terra. Você acredita nisso? Você acredita que existe uma pasmeira dessa? Você acredita que a Organização das Nações Unidas, a maior democracia do mundo, como diz os Estados Unidos, ainda não proibiu essa literatura? Ou ainda não pediu para que arrumasse isso, para que retirasse esses termos? É como aqui no Brasil, na Bahia, também, né, o Ministério Público da Bahia entrou com uma ação para que se destacassem debaixo de livros de Allan Kardec, artigos de Allan Kardec. São mais de 100 artigos, mas nos livros Adão, tem um livro que ele fala de Adão, a origem do mundo, e outro livro que não me falha a memória agora, mas aonde ele destaca que o negro nunca vai evoluir nem nessa vida, nem na espiritualidade, porque o negro é semelhante a um animal, porque o negro é burro, porque o negro é inferior, incapaz de aprender. Tem tantas coisas racistas, pesadas, escritas por De Leon e por T. Denizade Rivail, o Allan Kardec, que também está no meu canal do YouTube, que você fica de boca aberta. Fica a pergunta: que Deus é esse, gente? Que espíritos, que anjos são esses que orientam esses caras, essas pessoas? E quem é branco, claro, vai aceitar com tranquilidade, com normalidade. Quem é branco vai entender que está dentro da sua zona de conforto. Eu sou branco, então também me identifico com essa luz e tal. E os negros? Hã? Muito bem. Então, o que é revelado é luz? E o que diz o apóstolo Paulo? E o que é oculto, escondido, é trevas? O que é revelado é luz. E o que é escondido é trevas? É mal? É associado com más obras? Vamos dar uma olhadinha. Outro evangelho. Evangelho de Lucas, 12, capítulo 3. Vou deixar bem claro. Vocês podem ficar bravos comigo, podem ir lá e dar dislike no meu canal do YouTube, aqui no Facebook, podem entrar com spam, mas eu tenho que te falar a verdade. Mateus, Marcos, Mateus, Lucas e João, esses livros não têm autoria dos apóstolos e dos discípulos. É a comunidade de pessoas que seguiam esses caras, que reuniram e começaram a escrever e colocaram o nome. E aí, não é? Tem um montão de coisa que eles nunca falaram, nunca escreveram, que Jesus nunca disse, mas que os pais da igreja colocaram lá. Por exemplo, diabo, demônio, inferno, essas coisas. Mas é uma outra história, também está no meu canal do YouTube. Vamos lá. Lucas 12, 3 vai dizer assim. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Quando eu falei lá o livro de Efésios, olha só, está escrito no livro de Efésios. Mas vamos para o Lucas aqui, para não misturar. Vamos seguir aqui. Lucas 12, versículo 3, diz assim: O que vos disserem nas trevas será ouvido à luz do dia. E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa
será proclamado dos telhados. As trevas aqui, vou repetir, não tem nada a ver com o escuro, com a noite, com o clima, tempo, a mudança de horário, ok? Nada a ver e nem com a cor da pele de ninguém. As trevas aqui é o oculto, é o escondido, não é? Falar baixinho, falar aquela fofoca, aquela maledicência, aquela coisa, né? Entendeu? Mesmo assim, a interpretação está errada, no fundo, porque está associando trevas com o lugar de fazer o mal, de fazer besteira, fazer maldade para os outros. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Primeiro aos Coríntios, vamos lá, capítulo 4, versículo 5. Portanto, não julgue, eu estou fazendo toda essa narrativa de alguns textos do Novo Testamento para você entender de onde vem esse conceito, essa ideia de que o que é luz é bom e o que é trevas é ruim. A ciência diz o contrário, não é? O Samuel é da ciência, um cara super inteligente. Ele sabe o que eu estou falando. Vamos lá. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Ó, que legal! Ele mostrará as intenções do coração. Será que ele mostrará a cor da pele? Será que ele vai mostrar a melanina, o cabelo crespo? Será que ele vai mostrar o cabelo liso, loiro, a melanina clara? Não. Ele vai mostrar as intenções do coração. Porque do coração, aqui, coração não é o coração que bate. Não leva tudo no sentido literal, não. O coração é o âmago, é a metafísica, é a mente, é a psique humana, de onde vêm os desejos, os vícios, as vontades, o bem e o mal, a maldade e a bondade. É daqui. Ele manifestará as intenções dos corações. Ok? É a consciência. Não tem nada a ver com apagar luz, acender luz ou cor de pele. Ok? Nem branco, nem negro, nem Alemanha e nem África. Ok? Efésios 5, 8. Viu como está recheado de textos com mensagens subliminares, trazendo essa questão do racismo também? Vamos lá. Aos Efésios 5, 8. Gar poté eneskotos de nem pós en kinos peripateon ros tecnon pós. Ou seja, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vai vendo. 1 Coríntios 4, 5. Hosteme krinon tis pro kairos hosian reos an ergomai kyrios nos kai paneron jote cardia kai coração cardia totem recastos ginomai e painos apoteos. Portanto, não julguem antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto. Nas trevas, manifestará as intenções do coração. Então, vocês estão aí assistindo, estão olhando, não é? E vocês estão vendo que, a partir destes textos acima, encontramos o quê? Nós encontramos Jesus, Deus, boas obras, verdade, pureza, salvação atrelados à luz, ok? E também encontramos diabo, más obras, pecados, mentiras, limpeza, injustiça ou impureza, injustiça, condenação atrelados a trevas e escuridão, ok? Essa dicotomia entre luz, não é, e trevas, Puente, um grande antropólogo, um grande teólogo, né, ele discrimina em seu trabalho metáforas negras na Bíblia. Afirma o seguinte: através da leitura da Bíblia, é possível perceber que desde as primeiras narrativas da criação do mundo, seu texto apresenta uma oposição entre luz e escuridão.
ao oposto disso. Diversos versículos articulam entre luz e trevas essa relação, né? Sempre enfatizando a dicotomia avaliativa entre esses elementos. Afinal, segundo o próprio texto bíblico. E agora nós vamos entrar em mais um texto bíblico para acabar com essa história de Bíblia, de preconceito com cor, essas coisas de dia e noite, treva e luz. O livro de Gênesis, que em hebraico é Bereshit, né, no capítulo 1, versículo 4. Lá diz assim: viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e as trevas. Mas como que Deus vai fazer separação entre luz e as trevas, se simplesmente as trevas é a ausência da luz? Como que ele pegou as trevas aqui, fica aqui, e a luz fica aqui? Mas eu não vou desconstruir a sua crença, eu respeito a sua crença. E o limite é o seu entendimento. Tá bom? Ou seja, separação entre luz e escuridão se insere no antagonismo, não é? Muito caro do pensamento bíblico entre bom e mal, entre o que é bom, entre o bem e o mal. Gênesis, ou Bereshit em hebraico, 1, versículo 4, vai dizer assim em hebraico: Vayarem Elohim et Haor Kitov, Vayaveder Elohim bein Haor, uvein Hakosh Hek. Ou seja, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Mais uma vez, a gente vai ver aqui esse fundinho. Não é mimimi, não é exagero, não é nada disso. Mas por quê? Que quando Deus fez a luz, vai a Reina Elohim et Haor Kitov, vai a Vedel. Por quê? Que viu Deus que era boa a luz. Mas e quando se diz, como se diz respeito? E quando se diz respeito às trevas, à noite, à escuridão, ela não é boa? Ela é ruim, pejorativa, ela é nociva, ela é danosa? Lamento muito aos rabinos que conheço, lamento muito a academia de teologia do mundo, do sistema religioso católico e evangélico e protestante, mas a ciência vai dizer o contrário. Ai. Vamos lá. Muito bem. Assim, a construção da luz e escuridão e trevas se dá em um grande conceitual, não é? Do que diz respeito dessa parte. Em sua oposição a tudo aquilo que a luz e escuridão representam. Essa construção, não é, de natureza dicotômica ocorre como uma constante ao longo de todo o texto bíblico, a partir de opostos que não se complementam, mas, ao contrário, se excluem. Sob a perspectiva, espiritual, encontramos a metáfora conceitual. Deus é luz e o diabo é escuridão, é treva. Sendo a luz tudo aquilo que não tem luz, sendo a luz tudo aquilo que não tem perdão, escuridão, treva, pecado, a abominação. Já a escuridão, não é? Estaria relacionado a características negativas. Além disso, a própria descrição das trevas, da escuridão, apresenta no texto bíblico, nos remete à afirmativa avaliativa. Escuro é ruim. Ok? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver. Então, vamos... Isso aqui fica animal. Pronto, deixa eu colocar aqui esse.
né? Esse daqui vem para cá. Olha só, nos 4 evangelhos, assim como em vários outros versículos de diferentes livros do Novo Testamento, é apontada a ideia de que aqueles que se tornam seguidores, não é? De Cristo, de Yeshua, de Jesus, tornam-se uma nova criatura. Filhos da luz, pois já foram justificados e purificados de seus antigos comportamentos e hábitos, visto que as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Está numa carta de Paulo ao 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Mas a gente entende, literalmente, essa forçação de barra, de luz, de paz, de que a luz representa o bem e a escuridão, as trevas, representam o mal. Por causa desses textos e falas e narrativas, de forma truculenta, ignorante, racista, foi que o imperador Leopoldo II mandou missionários ao Congo, trazendo essa mensagem de um Deus branco, de luz, de paz, de amor, de bondade, de carinho, de arrependimento de pecado, de negação aos deuses africanos, ou às entidades africanas, que são más, demônios, treva, diabos, pretos, coisas das trevas, do mal. Ele não soube fazer a interpretação, a semântica, ou a exegese do grego, do hebraico, enfim, do aramaico, talvez, para entender que se tratava de sentimentos humanos, de emoções humanas, de desejos da psique, e não da cor da pele das pessoas, e não da África, e não dos costumes e tradições e das entidades do culto africano. E em nome dessa branquitude, dessa luz, desse alvorecer, desse poder purificador, milhões de congoleses foram mortos, torturados, estuprados, abusados, decapitados, sem mãos, sem pés, crianças com as mãos e com os pés decepados, com a língua decepada, milhares de crianças retiradas de suas mães e jogadas ao deserto para morrerem de inanição e de fome. Aí eu deixo essa pergunta para você. Essa branquitude, essa luz, esse Deus branco, ele é branco? Esse branco significa luz, significa o bem, o amor, ou significa uma treva, um ódio, um demônio, um diabo, um assassino que mata as pessoas? O que é mais pernicioso? O que é mais lúgubre? O que é mais pejorativo? O que é mais demoníaco e hediondo? A cor de uma pele ou a treva, no sentido de maldade que há dentro do ser humano? Isso é para você refletir. Muito bem. Vamos à sequência aqui agora. Espero que você esteja entendendo. Escuridão, ok? Treva. São os sinônimos de coisa ruim, pecado e maldade? Vou esquentar um pouquinho essa live. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Cláudio Oliveira. Vamos lá. Bereshit 1, 2. Em hebraico para você. Veshoher al pnei tehon echavia. Ok? O que está escrito aqui? Veshoher al pnei tehon. Tehon. Veshoher al pnei tehon em hebraico. E havia sobre o mar. Havia o quê? Vamos dar uma olhadinha? O texto nos descreve que havia trevas. Havia trevas. Veshoher al pnei tehon, havia trevas sobre a face do oceano, do abismo e do mar. O texto nos escreve que havia trevas, que no original é rocher, e que também significa ignorância. Presta bem atenção para esse aprendizado hoje, que do hebraico treva significa ignorância, ok?
Presta bem atenção nisso. Senhores racistas de plantão. Senhores pastores brasileiros racistas de plantão. Senhores sacerdotes apostólicos romanos, padres racistas de plantão. Senhores médios do kardecismo de Allan Kardec, como ele mesmo foi um racista terrível, que está no meu canal do YouTube, que eu provei e mostrei para vocês lá, mais de 100 artigos racistas dele, usando uma espiritualidade, espírito tal, Deus tal, falando sobre os deuses, prioridade, não evolução, etc., comparando eles aos macacos. O hebraico diz que trevas, a designação de trevas é ignorância. Não é cor de melanina, não é cor de pele, nada disso. Pois então, eu acredito que o Brasil vive numa treva desgraçada desde quando os europeus vieram para cá. E aqui eu não estou atacando todos os europeus, todos os ascendentes de portugueses, de franceses, de italiano, nada disso. Porque eu estou falando que o meu pai era branco, a família do meu pai é de gente branca, ascendente de sefaraditas, de judeus. E a minha mãe é ascendente de africana, negra, pele escura. Mas quem mais trouxe trevas para esse país e continua nas trevas até agora? Senão os brancos que estão no poder. Presidentes, imperadores, presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, é o que você vê. A lambança, as trevas que nós estamos. Ignorância na educação, ignorância na saúde, poderia ter avançado muito mais pela Amazônia que nós temos, ignorância em tantas coisas que a gente vê nesse mundo, nas políticas sociais. Essa é a treva que a Bíblia tem trazido para as pessoas. Mas os racistas de plantão vai querer juntar escuridão da noite, ausência de luz, com melanina de um povo do continente africano. Muito bem. Falta de entendimento, segredo, falta de compreensão. Além disso, sobre a face é a tradução das palavras alpinei em hebraico. Eu li aqui, Vehosher alpinei terron, ou seja, sobre a face. É a tradução das palavras alpinei, que significam sobre a superfície. Na verdade, há aqui um plural, construto, que vem do termo panim em hebraico, que quer dizer literalmente faces, né, no plural, mas que sempre é entendido e traduzido no singular. Ok? Vamos adentrando aqui, que está interessante. Terron, em hebraico, que significa oceano ou mar, ou seja, faces do mar, não é? Já o Novo Testamento, é por isso que eu falo, vocês ficam bravos comigo, mas o Novo Testamento, 80% é fábula, não é real. Desculpa, 80% do Novo Testamento foi construído, foi criado, elaborado por exegetas, bibliógrafos, escritores, escribas da época, teólogos, todos eles obedeceram certinho os mandatos. Espera aí que caiu um negocinho aqui. Desculpa aí. Só um minutinho. Opa. Vamos lá. Pronto. Obedeceram os mandatos, não é? Do imperador Constantino, que teve um olhar certeiro sobre os cristãos, o crescimento, como eles cresceram em abundância e como esse povo perseverava na fé, e tem toda aquela história real que pegou do Deus Mita, o 25 de novembro, vamos colocar Jesus, que diz que é a luz do mundo, e vamos lá, pá! E criou todo esse sistema do cristianismo. Cheio de mentira e de acréscimos, ok? E o Novo Testamento está recheado de falas como essa. Luz, alvo mais que a neve, a luz é o bem, as trevas é o mal, etc, etc, etc. E por isso que muitos protestantes ao longo da história, Estados Unidos, Inglaterra e Europa, judiaram do povo negro com base nesses textos e com falas de Paulo e de Pedro. Por exemplo, olha, vocês que são escravos, obedeçam aos vossos senhores, mesmo que eles sejam ruins pra caramba. Amem eles como se fosse a Deus e obedeçam eles em tudo, sejam gratos. É uma antítese
É uma loucura. Como que você vai amar um cara que está estruturando, que está te estuprando, que está batendo, está cortando sua mão, que está te dando chicotadas? Não é coisa de louco? Porque já vem toda a questão da tradição judaica, que também tem a questão da escravatura lá no povo de Israel, pelo homem chamado Moisés. Isso foi um câncer em metástase para toda a humanidade religiosa que usa a Bíblia como regra de fé. Eu sinto muito, ok? Vamos lá, aqui não tem nada contra, nenhum ataque contra a entidade, contra Deus, contra o Pai, contra a luz, contra o Criador do mundo, nada disso. Mas sim reflexões sobre pensamentos de homens religiosos. Acredita-se que a essência veio para o homem escrever alguma coisa, mas quem escreveu foi o homem, e o homem, no seu subconsciente, já tinha o racismo lá dentro. Ok? Vamos lá. Muito bem. Isto porque essa questão de faces e mar, no contexto bíblico, representa, de forma figurada e simbólica, né, pessoas, povos, nações. Esta simbologia está presente por toda a Bíblia. De novo, Bereshit, Gênesis 1, 2, está escrito lá. Ve'haaretz ha'iterach tohu, va'yohu ve'roshek al penei tehom ve'ruach Elohim merachefet al penei ramaim. Isso é hebraico. Agora, traduzido, não é? Como que a gente vai traduzir isso para você entender? Na transliteração diz, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aonde que aqui nessa narrativa está dizendo que as trevas eram má, era ruim, era esconderijo, era refúgio de diabos, de demônios, de maldições e de povos africanos? Não tem isso, na verdade. Não existe isso. Mas existe na mentalidade pífia, medíocre, desgraçadamente, teologicamente corrompida de uma igreja europeia, de um mundo que já passou, europeu, cristianismo. Ok? Vamos dando sequência aqui. O livro de Bereshit 1, versículo 4, como eu li lá no começo, que diz assim, Bereshit, ou Gênesis 1, 4, vai dizer assim, Vayarem Elohim et Ahor kitov vayalvedel Elohim be'in ha'or urven ha'choshek. Ou seja, vai dizer assim, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. Aqui a luz, para você ficar um pouco mais tranquilo com esse texto, luz significa inteligência e sabedoria. Treva, ignorância e falta de sabedoria. Todo o povo indiano, todos os monges do mundo, todos os budistas, todos os intelectuais profundos de teologia e filosofia sabem muito bem disso, que luz significa intelectualidade, conhecimento, estudo. E trevas, aqui está associada à ignorância e à falta de sabedoria. Ok? No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 ao 9, não é? Lá vai dizer exatamente assim. Quer ver? Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. Isso é conhecimento, inteligência, intelectualidade, ciência, arqueologia, medicina, tudo o que traz conhecimento. Vamos ver lá, não é, Samuel, no laboratório, vamos ver lá os pneumônicos, as bactérias, o vírus, isso, aquilo, é conhecimento, é luz. Porque se eu tenho esse conhecimento, eu não vou mais sofrer com infecções, com inflamações, com dores, com doenças internas. Eu não estou mais nas trevas, eu não estou mais na ignorância. Então, eu sei como combater esse mal, esse micróbio, esse germe, esse vírus. Enfim, as vacinas, as injeções, os remédios naturais, tudo isso é luz, é conhecimento. E as trevas é aquilo que não alcança ainda, que não dá para enxergar.
mas não tem nenhuma associação com o diabo ou com o demônio, ou com pele negra. Está mais associado à ignorância e à maldade humana dentro do ser humano. Suas emoções e suas, como se diz, seus desejos. Só um minuto que eu vou pegar um texto aqui para você. Aguarda aí que eu esqueci de pegar. Opa. Olha aqui, voltei. Vou mostrar para você uma coisa aqui, ó. Eu acho que o seu pastor não mostra para vocês, tá bom? Eu tenho que chegar aqui, ó. Tem uma carta aqui que está no Evangelho de... A carta não, essa carta aqui é no Novo Testamento é de Tiago, né? Epístola de Tiago. Você sabe o que o Tiago fala com relação a pecado, a tentação? Ele nunca vai associar a diabo, demônio, possessão, ok? Nada disso. Mas olha o que ele diz, no capítulo 1, e versículo 13. Veja bem, eu não disse que treva é ignorância, que treva significa a escuridão que está dentro da gente, os nossos vícios, maldades, deslizes, erros, defeitos, sem querer, ingênuos, por ignorância ou propositais, como os políticos fazem com a gente. Olha só, e muitos religiosos também, que enganam vocês para manter vocês na igreja presos, com medo do diabo, se sair pega, ou se não cumprir, não pagar isso, vai para o inferno. Tudo mentira. Olha só, o mal aonde está? Tiago diz, reforçando o que Jesus e Yeshua disse, o mal não está nem em espírito maligno, nem em diabo, nem na religião de matriz africana, não está porque você não dá dinheiro, não está porque você não é batizado, não frequenta a igreja, não está em nada disso. O mal está dentro do ser humano, dentro do coração, porque é de lá que saem as maldades. Olha o que Tiago vai dizer. Em capítulo 1, versículo 3 do livro de Tiago. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Você entendeu isso? Ninguém pode dizer, não, estou sendo tentado, estou sendo provado por Deus, estou passando no deserto. Sabe, quando as pessoas estão penando numa situação de vulnerabilidade, numa situação de pobreza, de miséria, de falta de emprego, numa situação de doença, em uma situação de dívida, e a pessoa vai pedir um conforto, uma palavra, ou até mesmo uma ajuda financeira e material na igreja, o que os caras falam? Faz um voto com Deus, pega o envelope, paga o dízimo, faz a campanha, faça isso, se batiza, obedeça a doutrina, o meu pensamento, obedeça o que eu quero, espalhe assim, ande assim, se vista assim, coma isso, não coma aquilo, não pode fazer mais nada. Isso tudo não é o suficiente para impedir que o ser humano peque. Ou seja, a palavra pecar em hebraico vem da origem raat, quer dizer ret, que quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. Lamento lhes dizer, povo cristão e evangélico, vocês andam mais errando o alvo por indução dos seus instrutores, que são péssimos instrutores, do que acertando o alvo. Vocês mais pecam do que vocês vivem de boa com tal Deus, com tal espiritualidade. Vocês mais cometem erros todos os dias, inclusive os seus pastores, que ensinam vocês a não ajudar ninguém, mas a tomarem o dinheiro das pessoas, a serem egoístas e a fanatizarem as pessoas dentro dessa redoma religiosa e de dogmas religiosos. Portanto, olha só, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Você não está sendo tentado por Deus. Você que mora no Nordeste, que mora nos rincões, você que mora nos lugares mais longínquos desse país, no campo, você que mora nas grandes cidades, você que mora na favela, na comunidade, você que está desempregado, você que está passando por um câncer, por uma doença, não acredite nessa falácia idiota de que você está passando por isso, porque é o seu karma, como diz os espíritas, ou porque você cometeu um pecado, ou seu pai, ou é abominação, ou porque você não está na igreja. Não acredite
acredite nisso. Ou que isso é o deserto que você tem que passar, ou que isso é a sua cruz que você tem que carregar. Não acredite nessa idiotice teológica, ok? Está passando por isso justamente porque tanto o pastor e o padre e o médium, os religiosos da CNPJ, igreja ou centro espírita, ou igreja católica ou igreja evangélica, são empresários que mentem para você para tomar o teu dinheiro. Essa é que é a verdade. E ambos andam atrelados com políticos desse país. E esse país está uma porcaria de evolução. Não tem nada de bom para ninguém. Cada dia é dívida, é aumento, é corrupção, é ladroagem e o povo morrendo. E o desemprego assolando esse país. Essa é que é a verdade. Ok? Muito bem, já mostrei isso aqui. Vamos lá. Vamos passar essa página aqui, não é? Vamos lá. Então, vamos lá. Rocher, em hebraico, quer dizer treva, e or, ou ner, quer dizer luz. O que diz a ciência sobre o escuro? Agora vamos falar sobre a ciência. O que diz a ciência sobre o escuro? E na contramão, ela conflita, ela rebate e ela prova. Na contramão dos textos bíblicos, será? Ou na má interpretação, na má exegese que os homens fizeram e colocaram na mente do povo de forma secular, de que a treva, a noite, passar perto do cemitério, e naquele caminho que não tem luz, há um mal, o diabo se esconde na noite, meu Deus. Tudo bobagem, tudo idiotice. Vamos ver então o que diz a ciência sobre o escuro, sobre a treva. Uma boa noite de sono é fundamental para a nossa saúde. Enquanto dormimos, além do nosso sono, como o corpo, não é? E do nosso cérebro descansarem diversos processos fisiológicos, ok? Acontecem afetando diretamente o nosso bem-estar. Mas uma noite de sono também depende de um ambiente escuro, não é com luz. Se você não dorme bem, você não vai acordar bem, você não vai estar com uma empatia, você não vai estar simpático, você vai estar irritado pra caramba, ok? Vamos lá, vamos entender isso. Primeiro, é mais fácil para adormecer como? Olha só o que diz. A escuridão, o escuro, promove o relaxamento e estimula a produção de melatonina. O que é melatonina? Melatonina é o hormônio que nos ajuda a adormecer mais facilmente. Porém, se você deixar uma luz acesa no quarto, corredor, ou permitir que a luz da rua ilumine o seu quarto pelo vidro da janela, ou a janela aberta, não é? Seu cérebro irá detectar essa luz através das pálpebras e não irá mais produzir a melatonina. Isso fará com que você acorde antes de completar todos os ciclos de sono, todas as etapas do sono, não é? Você já reparou que o seu filho, por exemplo, ou o seu neto, ou o seu sobrinho, se você assim o deixa e permite, ele fica a noite inteira jogando Free Fire. Tem nada a ver contra o jogo e tal, mas fica a noite inteira vidrado lá, fissurado no Free Fire, outros em outros filmes, outros em outras coisas. E não dorme. Quando é de manhã, para levantar, para tomar banho, escovar o dente, tomar café, ir para a escola, não tem ânimo, não tem saúde, não tem paz, tranquilidade, educação, está extremamente nervoso e irritado. Para ir trabalhar é um outro processo. Para fazer isso não dá. Porque o corpo, o sistema biológico, né, ele quer, não é, dormir. Ele precisa fechar o olho, ele precisa do escuro, ele precisa da treva para recompor toda a saúde que ele perdeu a noite inteira acordado, olhando para a luz azul, que é a luz da televisão, no celular, ou a luz do quarto, enfim. Viu como a escuridão ela é necessária
e ela é uma bênção na vida do ser humano, de todos os seres. Vamos continuando aqui. Vamos lá. Segundo, o sono, pessoal, a escuridão, as trevas, ajuda na manutenção do peso. Sabia disso? Existe um remédio para quem sofre de raquidianismo, né? Pessoa que é muito magra, chega a ser uma magreza cadavérica. Essa pessoa, ela precisa, e ela toma, o médico passa um remédio para ela, chamado Apevit BC. Olha lá, só com orientação médica. Ela toma esse remédio, o que esse remédio vai fazer? Ele vai estimular o apetite da pessoa comer, não é? E também vai estimular o sono dessa pessoa. Você já reparou que os remédios como o dipirona, não é? Esses remédios que as pessoas tomam, antigripal, essas coisas, provocam o sono? Quando provoca o sono, o que acontece? Acontece isso aqui. Ajuda na manutenção do peso. Olha lá. Noites mal dormidas fazem com que as pessoas engordem. Está vendo? Isto já é bastante conhecido pela ciência. Durante a noite, nosso corpo trabalha na produção de 2 hormônios. Primeiro, o grelina e o leptina. O primeiro, grelina, está relacionado com o apetite, enquanto o segundo com a sensação de leptina, da saciedade. Ter uma noite de sono ruim desregula ambos, fazendo com que as pessoas se alimentem de maneira mais descontrolada. Além disso, a luz acesa também alerta os ritmos biológicos e os parâmetros metabólicos do corpo. Ou seja, você engorda mais quando dorme bem. Por isso que eu disse, da dipirona, dos corticoides que engordam, porque eles provocam sono, bem como o Apevit BC. Ele estimula o apetite e também ele estimula o sono. A pessoa dorme pra caramba, porque isso vai estimular com que ela desenvolva massa muscular e engorde. Tá ok? Terceiro, alívio aos olhos. Olha como a escuridão é importante, tá bom? Isso é a palavra da ciência. Crianças que dormem com a luz acesa são mais propensas a desenvolver, olha a gravidade, miopia, do que aquelas que dormem em quartos escuros. Isso acontece, pois, durante o sono, nossos olhos também descansam, não é? O sono REM, né? A luz, mesmo através das pálpebras, ali fechadas, faz com que nossos olhos estejam expostos, porque a luz ela vai passar aqui. Eu estou vendo a cara do meu olho está fechado. Eu estou vendo aqui, o reflexo da luz aqui dentro. Então, por mais que eu esteja com o olho fechado, a luz está penetrando dentro dos meus olhos. Isso está indo para o cérebro, ok? Isso significa que eles não estão descansando adequadamente e a pessoa esteja forçando seus olhos enquanto dorme. Por isso, algumas pessoas têm aí aquele tapa-olho para dormir, põe aquela máscara para dormir, ok? Mas a maneira mais eficaz, mais saudável, é você desligar todo o ponto de luz do teu quarto, ok? Muito bem. Quarto, a escuridão ou as trevas do quarto, ela melhora seu foco mental. Mas como assim? Olha só. A única maneira de ter um sono ininterrupto é dormindo em um quarto escuro, ok? E isso faz com que você melhore seu foco mental e estado de alerta durante o dia. De acordo com especialistas, cada ciclo do sono leva cerca de 90 minutos. E isso significa que você precisa de pelo menos 6 horas para completar todos os ciclos do sono. Se você dormir em um quarto iluminado, esses ciclos não serão completados, ok? E seu foco mental será prejudicado também. Dentre as consequências disso, o desequilíbrio mental é um dos mais perigosos, pois é ele que pode dar início a um quadro de depressão. Pode fazer uma pesquisa aí.
Não é mimimi, não é antiquado, não é chatice, não é coisa de velho. A maioria dos jovens fanatizados, bitolados em jogos de videogame, a maioria desenvolveram já angústia e depressão, porque não dormem. Ficam conectados no computador ou no celular, recebendo a luz azul, prejudicando o seu estado neurológico e psicológico, ok? A maioria, desculpa, são revoltados, são mal criados com os pais, com as mães, e não querem saber de disciplina, de levantar, tomar banho, tomar café, nem almoço, nem janta. Ficam lá morrendo, entregando a vida no computador, no jogo, não é? E nem banho querem tomar, quanto mais irem para a escola. Olha o perigo que existe por trás disso. Luz, não querem dormir, não dormem. Olha os danos que isso traz. Muito bem. A escuridão, ou a luz, ou o bom sono, também protege a sua pele do envelhecimento. Sabia disso? Olha lá. Enquanto nós dormimos, várias partes do nosso corpo estão trabalhando. E uma boa noite de sono pode melhorar a regeneração celular, o que ajuda a manter a pele mais jovem. Quando o seu corpo está em estado de repouso completo, não é? A regeneração celular, aprimorada, a regeneração celular, ela é aprimorada e isso ajuda a retardar o processo de envelhecimento. Você sabia disso? Número 6. O sono, na escuridão, nas trevas, ele ajuda a regular a produção de melatonina. Olha que barato isso. Como já foi dito, uma boa noite de sono ela é fundamental, ok, para a produção e para o bom funcionamento de diversos hormônios. E um deles é a melatonina. Não apenas um hormônio que está relacionado ao sono, como também um dos mais importantes no corpo humano. Ele é produzido à noite e serve como uma indicação de tempo para o relógio biológico, que também ajuda a promover um sono de qualidade. Dormir exposto à luz poderá atrasar ou reduzir a produção de melatonina, o que, por sua vez, pode interromper seu ciclo de sono. Além de estimular o sono saudável, a melatonina ajuda a regular os hormônios do corpo, incluindo aqueles que afetam o ciclo menstrual da mulher. Estudos também mostraram que a produção de melatonina também ajuda a reduzir o risco de obesidade e diabetes. Então, o escuro é extremamente importante, porque a melatonina é produzida na glândula pineal do cérebro. Ou seja, o escuro, a escuridão, não é verdade? Ela nada tem de pernicioso, ela nada tem de maldade, de demoníaco, de treva, todas essas coisas. Chegando já ao final. Então, a curto prazo, a falta de sono e de escuro prejudicam seu desempenho diário e pode desestabilizar o seu humor. Ou seja, a falta de sono, a falta de escuridão. A luz representa o bem, a luz representa Jesus, a luz representa Deus. O que é branco, o que é algo, representa a liberdade, a pureza. As trevas representam o mal, o diabo, a abominação, pecado. O povo preto, o povo africano representa a coisa maldita. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é discurso idiota, de racista, infundável, sem base, sem nada. A escuridão, as trevas, ela é necessária porque ela faz parte da sua saúde biológica, psicológica, psíquica e até mesmo espiritual. Olha só, o que a falta de escuridão da noite para dormir causa em nós? Causa cansaço, luz ligada, televisão, celular, computador, notebook, a noite inteira, com alguma coisa ligada no teu, vindo para o teu olho. A luz azul, né? Do celular, ou daquele pontinho lá do DVD que está ligado ao aparelho no seu quarto, aquela luzinha.
Tudo isso são sinais que vão para o cérebro, incomodam e você não dorme. Ok? Cansaço, ou seja, falta de sono acarreta em cansaço e sonolência excessivos, bem como alteração na capacidade de prestar atenção nas tarefas que precisa fazer no dia seguinte, no trabalho, irritabilidade, não progride, não rende na produção, no que poderia progredir mais, nisso, naquilo, não está concentrado, está irritado, está nervoso, não digita direito, não conversa direito, não entende direito o que está fazendo, fica tudo complicado, não é? Estresse. O estresse é outra consequência de uma noite mal dormida e pode vir acompanhada de dores de cabeça e musculares. Olha quanto mal causa você não dormir bem. Tudo por quê? O escuro, a treva, o mal, espíritos, encostos vêm à noite. Tudo idiotice e bobagem para mexer com a tua cabeça, com o teu psicológico. Muito bem, ansiedade, né? A ansiedade também pode assombrar o seu dia quando há privação de sono, a dificuldade em dormir, plenamente no dia seguinte, também pode afetá-lo. Longo prazo. Agora, longo prazo, a pessoa que não dorme, não é? Que quer ficar com a luz acesa, com abajur, com a televisão, ou enfim, qualquer aparelho ou celular. A longo prazo, olha o que você está fazendo, matando o teu cérebro, matando o teu corpo, somando doença, abrindo brechas, imunidade baixa, trazendo tudo quanto é tipo de doenças, que nem eram para ter, mas chegam ao teu corpo e destroem a sua vida. A longo prazo, as noites mal dormidas podem levar a problemas cardiovasculares e nervosos. Sistema cardiovascular, falta de sono, hipertensão, diabetes, infartos, derrames, arritmias cardíacas, demência na terceira idade, depressão, estresses crônicos, fibromialgia, dor muscular, dor crônica, não é? Obesidade, alterações metabólicas, infecções e doenças autoimunes, ok? Conclusão, precisamos mais que tudo do escuro, treva para dormir e repor a saúde de forma total. Agora, se as trevas é símbolo de coisas ruins, não é? De maldições, de diabos, de demônios, de escuridão, atrelada ao povo negro, essas coisas, não é? Ao sofrimento, ao inferno, à ausência de luz, o eterno, Deus, o Criador. Será que Deus estava, então, errado? Quando ele estava fazendo alguma coisa nas trevas? E por que nas trevas? Presta bem atenção, entenda isso. Lá no livro de Êxodo, olha só o que a gente encontra lá no livro de Êxodo, que em hebraico é Shemot, Êxodo, capítulo 20 e versículo 21. Se as trevas é tão ruim, se as trevas é sinônimo, é símbolo do mal, da condenação, do inferno, do diabo, de demônio, de encosto e coisa ruim, e se o negro é tudo isso por causa da cor da pele que vai associar a escuridão e as trevas, me responde uma coisa. Explica para mim isso daqui, racista de plantão. Shemot, Êxodo 20, versículo 21. Em hebraico. Vai amod han merakot, ou merahok, o mesh nigash el harafel, asher han haol ha-Elohim. Me explica isso. Eu vou transliterar para você em português para você entender. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, à escuridão, às trevas, onde Deus estava. Então, quem é o Senhor das trevas? A Bíblia diz, aqui em Êxodo 20, versículo 21, que Moisés, quando ia falar com Deus, ele se embrenhava, ele entrava no meio da escuridão total, no meio das trevas. Ué, então Hashem, o Eterno,
O Deus de Moisés, do povo hebreu, do Deus de Israel, do povo de Israel, esse Deus tão proclamado, aclamado, adorado, venerado no mundo inteiro. Ou o Pai, como diz o Henrique Cristo. Ó Pai, não é? O Pai, o Abba Pai de Yeshua, o Pai de Jesus. Ele é o Senhor das trevas? 20 e 21. E aí, pastores racistas de plantão, igreja racista de plantão. E aí, Marco Feliciano, que diz que o povo africano é maldito porque herdou a maldição de Noé, que é uma falácia bíblica, que nunca teve maldição coisa nenhuma. E aqui diz que Moisés, para falar com Deus, ele entrava nas trevas. Vamos, Umesh, Nigash, El Harafel, Hasher, Han Ha-Elohim. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, à treva, e entrou lá onde Deus estava. Então, quem é o Senhor das trevas? É o falso, mitológico, simbólico, criado pela Igreja Católica, o diabo, o Satanás, o sete pele, o chifrudo, o rei do inferno das trevas? Papagaiada pura, mentira, bobagem, para meter medo em você. No escuro não tem nada além da ausência de luz. E como a ciência provou, nós precisamos do escuro para dormir. Não existe nada associado, nada atrelado às trevas, à escuridão, como o diabo, o demônio ou coisa ruim, que você não precisa ter medo do escuro. Então você tem a fobia. Mas isso não tem nada a ver com maldição, ou com o diabo, ou com o demônio. Espero que vocês tenham aprendido, não é? Então o diabo é Deus, porque é o Senhor das trevas. E Moisés falava com quem? Com Deus ou com o diabo? E por que as trevas têm que ser do diabo? O livro de Gênesis, eu li desde o começo, em hebraico para você, que Deus criou a noite, criou o dia. Para quê? Você já parou para pensar que para você... Por que será que quando você está numa terapia, numa aula de yoga, não é? Você está lá, assim, como é que fala? Assim, você está lá meditando, tudo, né? Assim, sei lá como é que faz. Você está lá meditando. Por que será que você é orientado a fechar os seus olhos? Por que será que na missa, ou no culto, não é? Ou dentro de uma mesquita, Allahu Akbar. Por que será que dentro de uma sinagoga, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Por que será que na Igreja Católica oremos todos, Pai Nosso, que estais no céu, Ave Maria? Por que será que somos orientados o tempo inteiro a fechar os nossos olhos? Para que não haja nenhuma distração, para que não haja nenhum foco de luz exterior, para que esse momento de fechar o olho consigo mesmo, com a escuridão, o nada, para nos desconectar da espiritualidade. A espiritualidade na escuridão, como Moisés com Deus, na escuridão, ninguém, nem estrela, nem lua, nem cometa, nem tocha, nem fogo, nada. Só ele e Deus ali. A escuridão representa a espiritualidade, o conforto, a calma, o acolhimento, o estado de paz. É por isso que você fecha o olho quando você vai se conectar com a espiritualidade. É por isso que você deve se concentrar totalmente com Deus. É por isso que os Yehudim, ou os judeus, ou os rabinos, quando estão com o seu kippah, ou com o seu talit, eles fecham o olho, porque eles confiam plenamente em que Deus irá livrá-los de qualquer coisa, e que eles estão concentrados, entregues a esse Deus dentro deles. Isso também remete
ao útero materno. Lá não tem luz, ponto e fagulha de luz. Lá tem escuridão, porque lá nós estamos guardados pela escuridão, pela presença dessa essência espiritual que denominamos de forma errada como Deus, que tem a origem no grego de Zeus. Mas o eterno, ponto final. A espiritualidade, ponto final. Como você entende na sua linguagem, como você denomina essa essência linda da criação. Portanto, termino essa live dizendo o que Yeshua disse. Que Deus é espírito. Ele não é branco, ele não é norte-americano, louro dos olhos azuis, como várias vezes houve uma tentativa forçosa de Joseph Smith nas imagens, nos desenhos, nas pinturas, como também a Igreja Católica. Deus não é branco, nem do olho azul. Deus é espírito, é essência. Deus também não é negro. Deus é essência, é espírito. É essa energia, essa força que move dentro de você, que dá animosidade ao teu espírito, tua alma, ao teu intelecto. Deus, ele é essa fagulha, essa energia maravilhosa que faz com que você pense, raciocine. Ele que está por trás da sua e da minha consciência. E queira que nós saibamos usar nossa consciência com a influência desse ser maravilhoso. Não incorporado em nós, mas a sua energia, que nós herdamos dele, da espiritualidade. Consciência, fazer coisas boas, amar as pessoas. Amar tanto o branco quanto o negro. Amar tanto o corintiano quanto o palmeirense. Amar tanto o católico quanto o evangélico. Amar tanto o evangélico e o católico quanto o umbanda, o quimbanda, o candomblecista. Amar tanto o testemunho de Jeová como o mormon. Amar tanto o Assembleia de Deus quanto o da congregação. Amar tanto o da batista, da presbiteriana, quanto o da Deus e Amor. Amar as pessoas. Tanto o paulistano, quanto o nordestino. Tanto o mineiro que fala o uai e o paulista, quanto o que fala o xente, bichinho da peste. Tanto o judeu, quanto o muçulmano. Tanto o judaísmo como o islamismo. Isso é amor. Isso é Deus. É isso que é igualdade. Isso que é comum, koiné. Isso que é nos unirmos como irmãos nessa terra. É disso que o mundo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro precisa. Se amar, se renascer todos os dias, negar-se esses defeitos, essas impurezas, essas toxinas que os homens colocaram, religiosos e políticos, na cabeça do povo. Só assim nós vamos conseguir evoluir e melhorar como filhos de Deus, e melhorar como seres humanos nesse mundo. Portanto, o escuro e as trevas é um bem necessário para a tua saúde, para a tua vida. Assim como também, não é? A presença, assim também como a atividade, a existência do povo negro também contribui e coopera para o bem de todas as nações, como seres humanos, juntos, trabalhando em amor e em igualdade. Terminei essa transmissão. Meu muito obrigado pela Maria Hélia, que estava sumida, não é? A Maria Hélia me abandonou, a Maria Hélia. A Maria Hélia era minha irmã, estava junto comigo sempre. Aí ela me abandonou, não quis mais saber do irmão bem, ela me desprezou, né? Né, Maria Hélia? Maria Hélia, um beijo, viu? Um abraço, um beijo puro a você, a sua fé, onde você está, e aos seus filhos, aos seus netos. Muita paz, muita saúde, muita bênção para você aí onde você está. Também a esse meu querido aqui, que é o... Deixa eu ver, peraí. O José Afonso também, que Deus abençoe ele. O Samuel, que é o meu irmão.
Nossa, eu lembro do Samuel, como a gente estava risada lá na USP, lá na Fundação Faculdade de Medicina, lá no HC, no laboratório, né, Samuel? Como a gente jogava a paciência, como a gente desenhava e brincava lá. Só saudade boa, né, Samuel? E também, meu pai, aqui é Cip, é isso. Opa, deixa eu baixar aqui de novo. A Francineire, não é? Poxa, está muito rápido aqui. E ao José, meu pai, peraí. Ao José Afonso. Eu acho ainda que é o José Afonso que é do plantão. Se não for, me perdoa. Mas um abraço a você, um abraço para o Shelder, se não me engano, a todo mundo aí, não é? Da Via Sudeste, aí, na Viação Sudeste, no perto do Planalto, Sapopemba, aí na Zona Leste. Tá bom? Muito feliz pelo carinho de estarem me aguentando aqui. E, por favor, por gentileza, um pedido que eu faço, ajudem-me a crescer no meu canal do YouTube. Inscrevam-se lá, a descrição está aí. Meu pai amado, reflexão da alma. Tem muitos temas sociais, legais, religiosos, tá bom? Políticas sociais, está no meu canal. Tem um pouco que não está gostando, não é? Porque eu fiz mais de... Esse foi o último vídeo, por enquanto, contra racismo, essas coisas. E tem um monte de gente que não está gostando. Os racistas de plantão estão dando dislike lá para cair no meu canal. Mas eu conto com a sua ajuda, com a sua compreensão, com a sua humanidade, com o seu espírito altruísta e solidário e humanizado de um Brasil melhor, sem racismo, sem homofobia, sem xenofobia, sem nada disso. Um país que luta e busca pelos seus ideais, pelos seus direitos, não é? Para que vivamos em paz nessa nação. Então inscreva-se no meu canal do YouTube, né? Compartilhe, dê o like, bastante like lá no que tem lá, e espalhe para todo mundo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima live. Na próxima live aí, acho que a gente vai falar um pouco sobre autoestima, por que você merece sofrer. Você não merece sofrer. Você já não criou seus filhos? Por que você é escravo ou escrava dos seus filhos? Por que todo mundo tem o direito de tripudiar em cima de você? Por que todo mundo tem o direito de pedir as coisas para você? E você acha que tem o dever, a obrigação de sempre ceder, e quando você precisa? E as pessoas viram as costas. Como é que fica? Vamos falar sobre isso. Tá bom? Autoajuda na próxima live. Muito obrigado. Que a vida, que a sorte, que Deus, que tudo de bom ilumine e abençoe o caminho de vocês. Um abraço, saudade, Samuel. Deus te abençoe bastante, meu irmão, meu querido. Até a próxima.